Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Orc Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital e também pelas nossas plataformas digitais. O nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urc Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Realizar uma cirurgia geralmente traz um alívio imensurável para aquelas pessoas que buscam procedimentos operatórios, pois estão incomodadas com dor e buscando melhor qualidade de vida. Entretanto, quando pensamos em procedimentos cirúrgicos, muitas dúvidas podem surgir e é normal. São muitas questões pré-operatórias para serem resolvidas, desde o check-up geral, antes da cirurgia, organizar a agenda, cuidados com alimentação e medicações, a preocupação em como será a recuperação. Toda essa ansiedade pode interferir no sono e todas essas questões juntas contribuem para os fatores pré-operatórios que influenciam na dor pós-operatória. Atualmente, já é possível programar um pós-operatório com qualidade e segurança através de protocolos com profissionais capacitados que contribuirão de maneira eficaz para a recuperação após a cirurgia. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar desses cuidados, desses protocolos pré-operatórios. Aliás, não só o pré, o antes, o durante e depois. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o Dr. Clécio Vier e ele vai falar então, vai discorrer sobre esse assunto no programa de hoje. Dr. Clécio, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado pelo convite. Bem, doutor, então para começo de conversa, a gente sempre associa a fisioterapia com algum tipo de lesão, mas de que forma a fisioterapia pode estar ajudando no processo cirúrgico? Essa é uma ótima pergunta, porque normalmente o pessoal, como você comentou, normalmente as pessoas elas pensam em fisioterapia, tô com uma dor nas costas, vou lá no fisioterapeuta, tô com uma dor no joelho, vou no fisioterapeuta. Porém, a fisioterapia ela tem várias áreas, como assim como a medicina, a gente trabalha na parte de ortopedia, traumatologia, de cirurgia plástica, de vascular, de a parte gestacional. Então, o fisioterapeuta, cada fisioterapeuta tem sua especialidade, assim como qualquer médico, né? E na cirurgia, a gente consegue auxiliar tanto no pré-cirúrgico, né? Normalmente o pessoal também fala, a parte da fisioterapia vamos ver no pós-cirúrgico. Na verdade, não, a gente já começa no pré-cirúrgico, né? Tem alguns fatores que a gente consegue modificar para que o paciente sinta menos dor, para que ele tenha um pós-operatório mais tranquilo, e tudo isso a gente começa lá antes da cirurgia. Normalmente com os meus pacientes, eu peço para a gente começar o tratamento, entre aspas, da cirurgia um mês antes, que daí a gente consegue trabalhar todas essas questões com o paciente e aí a gente consegue ter um resultado melhor da cirurgia do paciente. Bem, doutor, e de que forma a fisioterapia pode ajudar no pré-operatório? Então, nós como fisioterapeutas, nós temos várias armas, tanto para avaliar e para tratar o paciente, né? Seja no pré, no transoperatório, que a gente chama, também no pós-operatório. No pré-operatório, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir a dor do paciente já, né? Ele está indo para a cirurgia por causa de dor, mas a gente consegue diminuir um pouquinho essa dor dele antes da cirurgia, né? Para ele ir para a cirurgia com menos dor. Fortalecimento muscular, a gente consegue preparar aquela articulação. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de prótese de joelho. O que a gente pode fazer? A gente vai preparar essa perna do paciente, musculatura, alongamento, toda a questão biológica do paciente para aquela cirurgia, né? Além disso, a gente também consegue trabalhar com questões, por exemplo, com ansiedade, com estresse, que a gente sabe que tem antes da cirurgia, com o medo, com o sono, né? A gente sabe que alguns desses fatores pré-operatórios, ou seja, antes da cirurgia, eles podem influenciar na dor do paciente no pós-operatório. Por exemplo, o sono.
O sono, a gente tem estudos mostrando que ele pode influenciar em até 132% no controle de dor do paciente pós-operatório. Ou seja, a gente tem que começar a ver esses fatores antes da cirurgia para que ele tenha um pós-operatório com maior qualidade. Doutor, e nessa questão, quais são as técnicas utilizadas? Então, se a gente for ver uma questão mais, como eu comentei, da musculatura do paciente, da parte estrutural do paciente, né, da articulação da musculatura, nós utilizamos vários tipos de exercício, né, com várias cargas, tudo isso é avaliado, é visto o que o paciente consegue fazer antes também, para melhorar a mobilidade, melhorar a força, melhorar o desempenho dele antes da cirurgia. E também a gente consegue utilizar algumas técnicas que a gente chama de técnicas top-down, ou seja, a gente dá o estímulo, por exemplo, no cérebro do paciente e o cérebro dele que vai, por exemplo, liberar umas substâncias analgésicas, uma farmacinha que ele tem no próprio corpo dele, né? Por exemplo, a gente tem a educação em dor, né? Que a gente só do paciente entender o que está acontecendo no corpo dele em relacionado à dor, a gente tem estudos e na prática clínica a gente vê também que ele entende melhor o processo dele, ele entende o que está acontecendo no corpo dele e ele consegue fazer um automanejo melhor dessa condição que está acontecendo. Outra técnica também que a gente utiliza muito é o Mindfulness, né? O que é o Mindfulness? Se a gente for traduzir ao pé da letra, Mindfulness ele quer dizer estado de atenção plena, ou seja, a gente está no aqui e no agora. Se a gente conseguir fazer isso, né, com as técnicas, a gente consegue diminuir a ativação cerebral dessas áreas relacionadas com a ansiedade, com o sono, com a dor do paciente, e a gente consegue melhorar também essas questões antes da cirurgia. Então, e várias outras técnicas que a gente pode usar também, imagética motora, ou seja, a gente tem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar, dependendo do que o paciente estiver apresentando, a gente vai aplicar a técnica correta para que o pré-operatório dele seja muito bom e que o pós-operatório melhor ainda. São técnicas individualizadas, doutor? Individualizadas. Isso eu sempre prezo. Eu falo, a fisioterapia, assim, o perfeito dela seria ser realizada de maneira individual, né, sem atender muitos pacientes por horário. O foco é naquele paciente, porque cada cirurgia é uma cirurgia, cada paciente é um paciente, então a gente tem que entender bem o que está acontecendo com aquele paciente. Doutor, uma outra questão. Quais os riscos de a pessoa não procurar um profissional capacitado? Bom, então, essa questão é bem importante, porque assim, o profissional que não sabe conduzir tanto o pré, o intra, o pós-operatório, pode causar sérios danos ao paciente, né? Pode ser que o paciente possa fazer uma outra cirurgia, né? Então, assim, não só para fisioterapeuta, mas todos, né? Tanto médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tem que ser todos com a mais alta qualidade possível, né? Porque isso pode acarretar tanto em danos físicos, né? Para um paciente ficar com um resultado que ele não quer, não conseguir voltar a fazer o que ele queria, mas também financeiros, né? Porque muitas vezes tem que fazer mais um outro pós-operatório, por exemplo, eu já pego pacientes muitas vezes que fizeram um primeiro pós-operatório com outro profissional, não conseguiu, né, ter um resultado muito bom, aí ele vem para mim e eu tenho que desfazer tudo, na verdade, o que não foi ganho, na verdade, né? Por exemplo, às vezes chega paciente para mim com pós-operatório de joelho, ele chega sem conseguir esticar o joelho, e isso, na verdade, é a primeira coisa que todo fisioterapeuta tem que fazer. Cirurgia de joelho, tem que esticar o joelho. O primeiro objetivo de tudo é esticar o joelho. Esticando o joelho, a gente vai conseguir progredir com que ele suba a escada, que ele desça a escada, conseguir fazer todas as outras funções que ele faria normalmente, né? Então, assim, sempre que o paciente for buscar, sempre busque profissionais qualificados, para que, né, não tenha nem perdas físicas, né, como emocionais também, que eu tenho que passar muitas vezes por outro processo cirúrgico, e também financeiro, né? Então, assim, escolham sempre profissionais bem qualificados. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o fisioterapeuta, especialista em dor, Dr. Clécio Vier. Nós estamos falando de que forma a fisioterapia pode te ajudar no antes, durante e pós-operatório. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse as nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Eu sou o Dr. Fábio Cancelier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica.
Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos, é oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o fisioterapeuta e especialista em dor, Dr. Clécio Vier. Estamos falando do pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Doutor, como é que funciona então o intraoperatório? Então, o fisioterapeuta no intraoperatório, ele trabalha muito mais para o final da cirurgia, né? Durante a cirurgia a gente não tem muita função ali no processo cirúrgico, mas finalizando a cirurgia a gente tem uma técnica que a gente aplica chamada taping contensivo. O que seria esse tape contensivo? Acho que o pessoal de casa até já viu algumas pessoas utilizando aquelas fitas coloridas, normalmente os atletas usam, agora é época de Copa, até com os joelhos com o tape, em ombro, né? A gente usa essa mesma fita, essa mesma bandagem, só que com um propósito diferente. Essa fita ela é uma fita elástica. Então, quando o profissional o profissional médico termina a cirurgia, a gente logo após já faz a aplicação, né, com a técnica ali, a gente já faz a aplicação dessa bandagem no paciente. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que o paciente inche menos, tenha menos roxos, né, os hematomas. Com isso a gente diminui o processo inflamatório do paciente, a gente diminui a dor, o paciente consegue se recuperar mais rápido. Assim, na experiência que eu tenho, eu vejo mais ou menos que os pacientes que utilizam o tape contensivo pós-cirurgia, seja cirurgia ortopédica, seja cirurgia plástica, vascular, eles têm mais ou menos de 21 dias a um mês de recuperação mais rápida por utilizar essa técnica. Então ela é muito boa porque ela diminui muito o inchaço, diminui muito os hematomas, o processo inflamatório e faz com que o paciente se recupere mais rápido, né, da sua cirurgia. Bem, doutor, e depois dessa aplicação do tape, o que é que pode ser feito logo após a cirurgia? Então, isso depende muito de qual cirurgia ser feita também. Por exemplo, vamos dar um exemplo novamente da prótese de joelho. Normalmente os pacientes que fazem cirurgia de joelho, eles tendem a perder força muscular em quadríceps, né? nessa musculatura que faz a gente esticar o joelho. Então, o que o fisioterapeuta já faz? Ele já entra logo após fazendo gelo para diminuir o processo inflamatório também, né? Fazendo o que a gente chama de crioterapia, né? De colocar ali o gelo no joelho do paciente. Alguns exercícios de mobilidade articular também a gente já faz. Pode ser utilizado alguns aparelhos para fazer a contração, né? Sem que o paciente não precisa fazer a contração, o próprio aparelho faz a contração no músculo do paciente. Tudo isso a gente consegue adiantar um pouco esse déficit que o paciente vai ter, que a gente já espera depois de uma cirurgia. Então a gente consegue melhorar mais rápido, né, esse paciente para que ele consiga voltar para a vida normal o mais rápido possível. Isso já começa logo após a cirurgia dele, né? Muitas vezes as pessoas acham, não, só depois do pós-operatório. Não, a gente já começa logo, se terminou a cirurgia, a gente já está ali com o paciente para conseguir melhorar essas condições dele. Doutor, me diga uma coisa, esse tape ele é aplicado em todas as cirurgias? Precisa ter algum cuidado? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Eu particularmente utilizo em cirurgias, a gente considera as cirurgias grandes, né? Por exemplo, causa muito inchaço, causa muitos roxos, né? Os hematomas, muito processo inflamatório. Aí o tape ele é bem indicado. Mas, por exemplo, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, uma cirurgia por vídeo, pequenininha ali no joelho, normalmente não precisa, né? Porque não vai ter tanto inchaço, não vai ter tanto roxo. Mas mesmo assim o pré-operatório é importante. O pré-operatório para esses casos, né? Para todas as cirurgias, na verdade, é importante. O caso é só que não vai ter aplicação do tape, mas o pré-operatório é feito normalmente, né? Os cuidados, principalmente o pessoal acha, mas não vou poder tomar banho, não vou poder, né, vou ficar a semana toda com aqueles adesivos sem poder tomar banho. Não, na verdade você pode tomar banho.
é feito todo um cuidado, né? Então, assim, antes da aplicação do taping, eu aplico um creme também que ele ajuda a fazer com que dure mais tempo, né, a cola do taping, e também protege a pele do paciente. Então, mesmo o paciente que tem muita alergia, tipo, eu teve paciente que tinha alergia a micropores, esparadrapo, tudo que colava no corpo, não teve com o taping, porque eu já compro também uma marca que não tem látex, sabe? Então, tem todo um preparo, o equipamento, né, todo ali, os produtos que eu utilizo são todos, né, focando para que o paciente não tenha nenhum tipo de reação alérgica, nenhum tipo de problema durante, né, a utilização do taping. Normalmente ele fica de 5 a 7 dias com o taping, pode tomar banho normal, depois para secar, dá uma batidinha com a toalha, depois pega um secador no vento frio, né, que não pode colocar muito calor em cima, então principalmente no vento sem calor, no vento frio, seca ali rapidinho e aí é bem tranquilo de utilizar. Para tirar também é bem tranquilo, depois do banho, tira devagarzinho ali, ele sai super fácil, é bem tranquilo de utilizar essa técnica. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o fisioterapeuta especialista em dor, Dr. Clécio Vier. Nesses 2 primeiros blocos falamos sobre o pré-operatório, falamos sobre o intraoperatório e no próximo bloco vamos falar do pós-operatório. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Seja um herói de verdade. Nós estamos aqui muitas vezes pegando na mão, outras vezes com um coração aceso para bater por eles. São nestes corredores que nós caminhamos em prol da vida. São nesses corredores que os nossos olhos acessam a esperança e a confiança de que tudo vai dar certo. É aqui que nós vemos o quanto somos capazes de fazer a nossa parte. É aqui que os dias servem para liberar a seguinte mensagem: sempre valeu a pena. De fato, este é o lugar de onde saímos, mais vivos. Alguém já disse um dia, dar e doar é melhor do que receber. E hoje, entendemos que juntos podemos sim ter o privilégio de poder contribuir, mas muito mais abençoados em poder receber este amor enquanto doamos, enquanto nos doamos. Independente de ter a dimensão ou não daquilo que é alcançado através da ajuda, nós sabemos que, por menor que seja, ela pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos ser nós a precisar de alguma coisa nesse sentido. Então nós sabemos que auxiliar o próximo e estender a mão independente das circunstâncias do teu tempo é algo que só nos traz prazer e realmente nos deixa satisfeito com essa atitude. A gente vê nos nossos funcionários o quanto eles ficam felizes e acredito que traga isso, a felicidade dentro da empresa e a importância de eles estarem inseridos dentro da nossa empresa e motivando eles sabendo que a empresa tem esse lado, né? Esse lado social, esse lado de beneficência junto à sociedade. Então, para nós é algo que a gente quer que esteja dentro do DNA da empresa e cada vez mais aumentar e melhorar essa parte dentro dela. Se pudesse fazer mais, fazeria mais. Se pudesse ter mais gente, indicar, enfim, estaria junto, né, nessa caminhada e pediria ajuda para todos que poderiam estar colaborando no projeto. Sim, você pode ser um herói. Acredite, não é uma história, mas é uma escolha. Para contribuir, acesse o link abaixo. O que você vê quando olha para o Hospital São José?
qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o fisioterapeuta especialista em dor, Dr. Clécio Vier. Falamos nos blocos anteriores sobre o pré-operatório, intraoperatório e agora a gente vai falar então sobre o pós-operatório. Doutor, de que forma então a fisioterapia ajuda no pós-operatório? Então, o pós-operatório normalmente é o que o pessoal está mais acostumado, né? Vai lá, depois de uma cirurgia, tem que fazer fisioterapia lá, tem que fisioterapeuta para a gente tratar a cirurgia, né? Mas depende muito de para qual cirurgia a gente está direcionando, né? Por exemplo, cirurgia ortopédica, cada estrutura, cada articulação vai ter um protocolo diferente. Cirurgias plásticas também são totalmente diferentes, né, do pós-operatório de uma ortopédica. Na cirurgia plástica a gente foca muito mais na drenagem, da potencialização da drenagem dos hematomas, do inchaço, a qualidade da pele, cicatrização de cicatriz, né? Por exemplo, a paciente pode ter feito uma abdominoplastia, né, que fica uma cicatriz um pouquinho maior. Tem técnicas, tem aparelhos que é utilizado para melhorar essa qualidade dessa cicatriz. O que a gente também pode transpor para a cirurgia ortopédica, né? A gente pode deixar uma qualidade de cicatriz melhor, a gente pode diminuir todo aquele inchaço que tem também junto com o tape. Então, assim, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para que o paciente melhore o mais rápido possível, que eu sempre falo, ser o mais rápido possível e o mais seguro possível, né? Sem pular nenhuma etapa. Por exemplo, a gente sabe que a recuperação de uma lesão de ligamento cruzado, né, que normalmente os boleiros em casa sabem, né, que normalmente o pessoal rompe, os estudos mostram que tem que ser 9 meses de recuperação. Assim, no mínimo ali, se for um atleta, a gente tem que né, trazer antes para o jogo de novo, 7 meses, mas assim, a partir do sétimo mês, se não me engano, cada mês que a gente espera, a gente aumenta em 30% a chance de não arrebentar de novo. Então, assim, a gente tem que... Cirurgia de LCA, de ligamento cruzado anterior, é 9 meses de recuperação. Já, digamos, para uma cirurgia um pouco menos complexa, né, que é uma estrutura um pouco... Né, não é uma estrutura que necessite desse ligamento, a gente consegue devolver antes. Mas uma prótese de joelho que parece, nossa, cirurgia é gigante. A recuperação é muito mais rápida do que de uma recuperação do ligamento cruzado anterior. Então depende muito de qual cirurgia, para a gente saber quanto tempo vai demorar, o que vai acontecer, mas em todas a fisioterapia pode estar envolvida, porque a gente tem técnicas, né, e avaliações e técnicas e tratamentos, protocolos criados para a gente conseguir dar continuidade nesse tratamento do paciente. Doutor, me diga uma coisa, esses exercícios da fisioterapia, eles são iguais aos de academia? Então, diferencia um pouco, porque a gente tem que ter em mente que a gente está no início do processo de recuperação. Então, se levar esse paciente para uma academia, ele não vai conseguir fazer, ele vai estragar a cirurgia, né, e o resultado não vai ser o que ele vai querer. A gente sempre começa com exposições gradativas, né, tanto para tratamento de dor, para tratamento de força muscular. A gente tem que ir aos poucos, ver o que o paciente consegue fazer. Por isso também a gente tem que estar sempre reavaliando o paciente, né? A gente faz uma avaliação no pré-operatório, a gente reavalia ele no pós-operatório, porque a gente precisa saber o que ele consegue fazer, quais são as dificuldades que ele tem para fazer aqueles movimentos e o que ele quer melhorar, né? Por exemplo, o paciente quer voltar a jogar bola, o paciente quer voltar a fazer beach tennis, o paciente quer voltar a correr. Então a gente tem que ter, sempre a gente tem que ter o tratamento orientado ao paciente, saber o que ele quer para a gente conseguir ajudar ele para ele voltar a fazer o que ele fazia antes da cirurgia, sem dor, sem lesão nenhuma. Bem, doutor, de todas essas fases, né, que é o pré, o intra e o pós-operatório, o paciente ele vai depender exclusivamente do fisioterapeuta? Então, essa é uma excelente pergunta, porque normalmente o paciente, muitas vezes, ele acha que o fisioterapeuta vai resolver todos os problemas, né? E, na verdade, tem uma pessoa que é muito mais importante, que é o próprio paciente, né? Por exemplo, mesmo que a gente fizer um intensivo todos os dias, né, fazer um tratamento fisioterapêutico todos os dias com o paciente, isso vai levar o quê? 1 hora e meia do dia dele, né? E todas as outras. Então, o paciente, ele tem que ter consciência de que o esforço dele também vai ajudar a ele recuperar.
né? Porque muitas vezes o paciente ele acha assim que tudo vai ser resolvido ali magicamente, né? Não vai ter um processo inflamatório ocorrendo ali na articulação, ou onde ele fizer a cirurgia, não vai ter, né, uma recuperação. Normalmente eles acham que terminou a cirurgia, pronto, acabou, né? Agora voltar à vida normal. E na verdade não, vai ter que ter todo um esforço, claro, com orientação, né? Não é para sair fazendo tudo que vê no Google, que fazer as coisas, tem que ser profissional capacitado, que trabalhe com isso, que tenha experiência. E que siga tanto o médico, como o fisioterapeuta, como o nutricionista, como o psicólogo, como o educador físico, ou seja, quem estiver ali em volta dele, é bem importante que ele siga o que é recomendado para ele. Doutor, e para uma melhor recuperação, ele precisa seguir essas 3 fases? O pré, o intra e o pós-operatório? Sim, com certeza. Tem não só assim, né, por experiência clínica, mas todos os estudos que mostram que se o paciente ele faz o pré-operatório, ele tem resultados muito melhores e muito mais rápidos no pós-operatório, né? Então a gente já consegue, como a gente comentou agora durante a entrevista, a gente precisa ter um preparo, a gente precisa avaliar, a gente precisa saber o que o paciente precisa fazer, o que ele quer fazer, o que ele quer voltar a fazer, para daí sim a gente conseguir direcionar, avaliar, ver e encaixar tudo bem certinho, tanto no pré, no intra e no pós. Então as 3 fases são essenciais para que ele tenha um bom resultado da cirurgia dele. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu conversei com o fisioterapeuta especialista em dor, Dr. Clécio Via. Dr. Clécio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagine, eu que agradeço o convite. Parabéns, sucesso, doutor. Amém. Para nós. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier Clínica Integrada.